tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula gratuita do meu curso Minha Agenda, Minhas Regras, um curso de gestão de tempo para mulheres. Eu tenho feito já essas aulas aqui. Se você está no meu Instagram ou no meu YouTube, você vai conseguir acessar as aulas anteriores que estão no YouTube. Elas estão numa playlist Minha Agenda, Minhas Regras, e aqui no Instagram elas estão logo ali no canal, no IGTV. Para a gente recapitular um pouquinho, essas aulas gratuitas você não vai ver ferramentas. E como que eu gerencio meu tempo? Como é que eu monto uma agenda? Como é que eu elejo prioridades? Isso aí você vai ver no meu curso, que você consegue comprar. Ele é um curso gravado, totalmente gravado, mas a gente vai ter uma interação ao vivo, uma aplicação de ferramenta de coaching que eu vou fazer ao vivo, mais para o finalzinho de outubro. Então ainda dá tempo de você comprar, né, assistir todos os módulos, e a gente se encontra no online, né, numa transmissão online e ao vivo. E também, se você não conseguir assistir ao vivo, ela vai ficar gravada ali na plataforma, no Hotmart. Então, você pode comprar, vou deixar os links aqui, e para você, desculpa o trocadilho, mas não perca tempo. Bom, para a gente falar então, recapitular um pouquinho, nas duas aulas anteriores, eu tenho trazido comportamentos, características que eu entendo que atrapalham a mulher na gestão do tempo dela, né? Então são questões ali que tem a ver com cultura, com a nossa sociedade, com o jeito que a gente é criada, e que são aspectos que têm atrapalhado a nossa gestão do tempo. E não adianta você ter a ferramenta, a agenda toda coloridinha, bonitinha, se você não consegue trabalhar com esses comportamentos, porque eles são questões que atrapalham. Então, na primeira aula eu falei da necessidade de agradar aos outros, que é uma questão que nos aflige. A gente tem essa tendência, a gente já tem essa questão de cuidar, de agradar, de não querer decepcionar. Então, nesse vídeo eu falo como isso nos atrapalha, e conto uma fábula de Esopo sobre um velho, o menino e o burrinho. E na outra aula, na aula seguinte, eu falo do perfeccionismo, que também é uma questão aí super importante, super latente, que dificulta muito a nossa gestão do tempo, né? Essa busca por um padrão de perfeição, muitas vezes inatingível, que gera muita frustração e paralisação na mulher. Então eu trago o mito do Ícaro para a gente falar sobre isso. E hoje eu quero falar sobre uma emoção, né, um sentimento muito importante na gestão do tempo, mas que ele é muitas vezes renegado, né? Ele tem uma má fama, e a gente tem então por hábito tentar abafar esse sentimento. Então eu vou falar dele aqui hoje. Eu já tratei dele em alguns posts, mas eu acho que é importante a gente falar aqui, ter esse espaço de reflexão. Você pode achar incrível, você pode achar estranho, mas eu tenho certeza que a raiva é um sentimento muito importante para a gente aprender a lidar com o tempo. E você vai entender por quê aqui nessa nossa aula de hoje. Primeira coisa que eu preciso reforçar muito aqui, porque é um assunto delicado, eu sei, é polêmico, mas eu sempre falo pra gente seguir o caminho do meio. Em todos os meus posts, em toda a minha comunicação, acho que na minha vida o meu lema é: a virtude está no meio. Então, quando eu falo de usar a raiva para controlar a sua agenda, no sentido em que ela tem que estar, né, deveria estar trabalhada para que você esteja no meio. Então, assim, não é a raiva o tempo todo, você explodindo, brigando, né, se passando nervoso o tempo todo, porque aí você tá com a raiva descalibrada. Mas também ela precisa existir. Se ela estiver aqui abafada, enterrada, subjugada, e você não manifesta de forma alguma, por algum lugar essa raiva tá saindo. Ou ela vira uma implosão e você tem todos os hits possíveis, ou ela explode em momentos, às vezes inadequados, ou até momentos que a pessoa fala: nossa, não era para tanto, né? Mas eu explodi, não me segurei. Então,
A raiva ela é uma emoção importante, ela não pode ser simplesmente suprimida da nossa cartela de emoções como se ela não fosse desejável. Ela tem um papel importante, todas as emoções têm. São recursos que a gente tem, que o ser humano tem para lidar com a vida. A tristeza nos mostra algo, a alegria também, o medo, né, o nojo e a raiva. Eu estou usando os 5 principais do Divertidamente. Esse desenho é muito, muito, muito didático, né? Então eu estou usando essas 5 principais aqui para a gente unificar a conversa, né? Porque as emoções elas podem ser desdobradas em outras, mas essas 5 são as principais. Então a raiva, antes da gente falar da raiva na gestão do tempo, é legal a gente entender como é que eu meço a minha raiva, como é que eu sei que eu tô lidando bem com ela, que eu tenho um certo equilíbrio emocional, quando é que eu tô descalibrada. Então a primeira coisa é o tamanho do pavio. Então imagina lá uma bomba, né, que diante das frustrações, diante das negativas da vida, das ofensas, enfim, das questões das rejeições, aquilo acende um pavio e quanto mais longo ele for, melhor, né? Você tem mais resiliência ali para lidar com as questões que te contrariam. Se você tem um paviozinho, acendeu, explodiu, então é preciso trabalhar essa emoção, né? Ela tá descalibrada, ela tá aqui no extremo. Outro índice que é importante para a gente ver aqui é a quantidade, o tamanho da explosão. Então, se você tem reações exageradas frente a coisas pequenas, então você explode muito frente a uma situação simples, sei lá, você chegou no supermercado e não tem a sua marca de margarina, e aí você tem um ataque com o vendedor, né? Então isso tá descalibrado, né? É uma situação simples que não mereceria toda essa energia, né? Então o tamanho da explosão também é importante. Se você tem pequenas explosões, poxa, que saco, não tem a minha manteiga, ok, né? Mas se você escala, o negócio vira uma reclamação com o gerente da loja e o negócio, né? Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Então, o tamanho da explosão. E o último índice é o tempo que você demora para se recuperar de uma explosão de raiva. Então, se você explode, falou o que você tinha que falar, fez ali o que você tinha que fazer, e em pouco tempo você já tá de novo, de volta, bem, ok, você então tá com aí a raiva dentro ali de um equilíbrio. Agora, se você explode e fica muito tempo com aquilo, e aquilo fica voltando, e você fica tendo outras explosões, e você não consegue pensar em mais nada, e você não consegue voltar para o seu estado natural, então a raiva ela tá também de novo descalibrada. É claro, a gente tem sempre que entender aquilo que causou essa emoção é algo grande, porque tem realmente situações em que são muito fortes, geram muita indignação, geram uma reação muito grande, uma explosão muito grande, enfim. Então, a gente tem que sempre olhar isso, né? A situação era para tudo isso, e aí, ok, eu vou explodir, vou reagir, que é isso que eu tô falando, a gente precisa reagir. Ou não, era uma situação boba e eu me descontrolei totalmente. Então, esses são alguns parâmetros para a gente pensar e analisar aí nosso nível de raiva. Agora, quando que a raiva é importante na gestão do tempo? Eu vou usar uma fala que eu gosto muito do Marshall Rosenberg, ele é o criador da comunicação não violenta, e ele fala que toda manifestação violenta é um sinal, né, trágico de que uma necessidade nossa não foi atendida, né? Então, manifestação violenta, a gente vai entender que é algo que foi movido pela raiva, né? Foi algo ali que você fez, pode ser uma fala mais dura, um xingamento, não precisa ser algo corporal, um ataque corporal, mas você pode ter palavras duras, reações, né? Sair batendo uma porta, enfim. Então, vou repetir, né? Toda manifestação trágica, ela é sinal de uma necessidade, ela é resultado de uma necessidade não atendida.
que é uma necessidade não atendida? São nossos valores. Então, quando alguém frustra nosso valor, a gente sente realmente raiva, né, indignação, e a gente tenta fazer ser respeitado, ser ouvido. Então, o que seria, por exemplo, um valor? Honestidade. Então, algumas pessoas reagem muito mal quando elas percebem que foram enganadas. Então, honestidade, respeito, organização. Cada pessoa vai ter ali a sua escala de valores e dependendo da situação, algumas coisas vão ali destravar ali essa raiva. Então, o primeiro grande aprendizado aqui que eu acho interessante a gente refletir é que a raiva nos diz algo sobre nós mesmos. Então, o primeiro passo importante para a gente começar a entender essa raiva quais são as coisas que me deixam com raiva? Quais são os assuntos, quais são as situações que me deixam com raiva? Por que eu tô com raiva? Qual é a minha necessidade não atendida? Por quê? Porque muitas vezes a raiva, por ser uma emoção que gera movimento, a gente é atravessado por ela, reage e não sabe nem por quê, não sabe nem o que aconteceu. Então, esse movimento, né, esse exercício de você parar e antes de ser atravessado pela raiva, perguntar, mas por que eu tô com raiva? O que tá acontecendo comigo? Já é um passo de autoconhecimento, de exercitar, de começar a treinar um equilíbrio emocional e de ter uma informação sobre você, né? E aí, como todas as emoções, a ideia não é controlar, assim, entre muitas aspas, a gente não controla, né? Você não decide se você, hoje eu não vou sentir raiva, viu? Quantas pessoas já saíram de casa falando isso? Sei lá, vai lá na reunião de família, que é o exemplo clássico, né? E fala, não, hoje eu não vou sentir raiva, hoje eu tô zen, chega lá, dá 5 minutos, meia dúzia de palavras, a pessoa já tá estressada. Então, a raiva a gente não controla, nem a tristeza, nem a alegria, nenhuma delas. A gente aprende a lidar com elas. Isso é o equilíbrio emocional. E aí, na gestão do tempo, a raiva, ela é um marcador de quando invadiram o seu limite. De quando fizeram alguma coisa com você que não tá ok, que não é bacana, que você tá se sentindo ameaçado, é aquilo. As suas necessidades estão sendo atacadas. E aí você precisa defender. Defender, então, no sentido, quando eu falo muito no meu curso, você precisa proteger o seu tempo. Então, vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Vamos supor que você tá lá trabalhando, você é uma pessoa super bacana, super sensível e gosta de ajudar os outros, e aquele colega ou aquela sua colega pediu ajuda com uma planilha que ela não sabe usar, fazer, enfim. Você foi lá, explicou, parou tudo que você estava fazendo, explicou, olha, aperta aqui, clica aqui, explicou super boa vontade. Beleza, a colega foi embora. Aí, mês seguinte, a planilha, tem que usar a mesma planilha de novo, ela volta, pergunta de novo. E aí, mês seguinte, ela volta, pergunta de novo, ela volta, pergunta de novo. Não é possível, né? Uma hora você tem que delimitar, porque, olha, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo para te explicar uma coisa que eu já te expliquei. Por que você não anota? Anota, criatura, né? E, de novo, eu tô explicando aqui a mesma coisa. Então, quando você percebe, nossa, eu tô com raiva, faz sentido. Por quê? Porque eu tô sendo desrespeitada, porque ela não tá prestando atenção em mim, porque ela não tá se esforçando, não sei. Porque eu tô perdendo meu tempo, que eu deveria estar fazendo as minhas coisas, para explicar de novo para essa criatura a tal da planilha. Né? Isso é um exemplo para a gente refletir aqui. Mas então a raiva ela é um marcador. Olha, fulano, né? Vanessa, presta atenção. Essa pessoa tá te incomodando, essa pessoa tá te atrapalhando, reage. Né? E aí, claro, a sua reação não precisa levantar e sacudir ela, mas pode ser uma reação, puxa, de novo, desculpa, não posso te ajudar agora. É um não. Então, a raiva, dentro ali de um equilíbrio emocional, é simplesmente uma reação, não vou te ajudar mais, já te ajudei. Então, percebe como isso, na gestão do seu tempo, é super importante.
você perceber quando as pessoas estão ali avançando. E um problema, então, de uma pessoa que é muito solícita, que ela nunca fala não, que ela tá sempre sorrindo, que ela tá sempre disposta a ajudar todo mundo, né? As pessoas não sabem o limite, tá? Então, isso também é um problema seu. Se você se sente abusada pelas pessoas, não é que as pessoas todas são mal intencionadas, né? Abusada no sentido aqui de tarefas, eu tô falando. Porque talvez as pessoas também não entendam quando que elas estão incomodando. Então, uma reação mais, não, isso aqui eu não vou fazer, de novo, não, peraí, isso aqui não. Então, essa reação que é movida pela raiva não é movida por nenhuma outra emoção que não seja o pai, né? A pessoa entende, tá, desculpa, nossa, não sabia. Você vai ver as pessoas reagirem assim, né? Então, faz parte do nosso papel mostrar para as pessoas qual é o nosso limite, as pessoas não têm que adivinhar. E a raiva é uma das emoções que nos ajudam muito a fazer isso. Né? Então, esse excesso de passividade, esse excesso de gentileza, esse excesso de preocupação com o outro, é uma ausência total da raiva. Mas a gente precisa dela para demarcar o nosso espaço. Isso é super importante, né? Então, o positivismo extremo, né? Essas linhas aí de pensamento que, você tem que ser gratidão, gratiluz, você tem que exercitar, você tem que agradecer, você tem que ser gentil, sim, mas não o tempo todo. Não o tempo todo, porque senão as pessoas te atropelam. Eu atendo muitas pessoas que falam, nossa, Vanessa, eu sou aquele tipo de funcionário que trabalha e não reclamo e nunca falo nada e meus chefes, né, cada vez me dão mais trabalho, eu tô mais desesperada e eu vejo outras pessoas ali que tem assistente, que ganha estagiários, enfim, para auxiliá-los. E por que isso não acontece comigo se eu tô trabalhando tanto? Porque você não fala. Porque simplesmente você sorri e recebe mais uma pilha de papel. Sei lá, quando a gente recebia pilha de papel. Então, tem um momento em que você precisa chegar lá na frente do seu chefe, da sua chefe, e falar assim, não aguento mais, eu tô desesperada, eu não consigo entregar meus projetos, eu preciso de ajuda. Isso é raiva, entende? Então, pensa nisso. Onde que tá a sua raiva? Como é que você tá usando ela para se posicionar, para se proteger, para olhar para você mesmo? Né? Eu falo muito isso, eu postei isso recentemente. Se você não tiver protegendo os seus interesses e os seus limites, quem é que estará? No mundo dos adultos, é o nosso papel. Se você é uma criança, seu pai e sua mãe vão te proteger, mas depois é você, tá? Então, super importante refletir sobre isso. E pra gente, então, fechar, como é tradição nossa aqui, eu vou contar uma história pra você, pra gente falar sobre esta raiva. Então, era uma vez uma menina de 11 anos, ela havia se mudado, os pais dela mudaram ela para um colégio grande, ela não conhecia ninguém, ela precisava, né, chegou ali nos primeiros dias, ela tinha que fazer amizade, conhecer novas pessoas, mas ela era uma menina um pouco mais retraída, ela era filha única, então ela tinha uma certa dificuldade ali de entender a malícia, né, das crianças, né, eu sempre falo muito isso, o filho único, ele perde um pouco essa questão de entender como funciona as regras do jogo, porque ele tá num lugar de adultos e os adultos estão ali o tempo todo, ele não precisa muito disputar, né, nada. Quando você tem irmãos, você aprende que teu irmão rouba seu bombom, ele corre na frente da sua mãe e fala, foi você, né, então você vai ganhando ali uma certa esperteza que o filho único demora um pouco mais para desenvolver. Filhos únicos que estão me ouvindo, comentem a experiência de vocês. Mas enfim, e aí essa menina,
chegou lá na escola, chegou com medo, retraída, meio que, né? E ela, para piorar, assim, a situação dela, ela tinha recebido uma educação católica bem forte, assim, de que ela teria que ser agradável, simpática, educada, que ela não poderia responder, não podia falar palavrão, não podia reagir, ela tinha que mostrar outra face, sabe? Né? Se te derem um tapa de um lado, você vira e mostra outra face. Então, ela chegou nessa escola e ela foi naturalmente um alvo fácil para um grupinho de meninas ali fazerem bullying com ela. Então, tinha lá uma líder e tinha duas que seguiam essa líder, né? E elas, então, começaram a fazer bullying com essa menina. E ela não reagia, foi, né, movida por essa fala, né, não faça nada, não reaja, seja educada, seja gentil, a situação foi escalando e ela também, por algum motivo, ela não contou para os pais, não contou para ninguém, achou que aquilo, de alguma maneira, era ruim, não deveria ser contado, e ela foi seguindo ali, vivendo aquela situação de bullying. E aquilo se perdurou durante meses, até que um dia ela estava no recreio, ela passava o recreio sozinha, né, comendo ali o lanchinho dela, as meninas vieram, e tinha na época na escola tinha uma cantina lá que era assim, os alunos que podiam comer na cantina era chique, era legal comer na cantina, comer hambúrguer, comer cachorro quente, né? Os pais davam dinheiro, mas a maioria dos alunos comia o lanchinho que trazia de casa. E aí, a gente tá falando aí faz tempo, tá? Essa história aconteceu na década de 80. E aí, ali no recreio, a turminha lá de garotas que faziam bullying, viu a menina ali sozinha e a líder chegou lá e falou: ai, nossa, você é tão pobre, né, que você nem consegue comprar sanduíche na cantina, mas eu, que sou uma pessoa tão legal, tão maravilhosa, eu vou te ajudar. E aí ela pegou um dinheiro uns troquinhos que tinham sobrado no bolso e jogou na menina. Enfim, gente, eu acho que vocês já perceberam ali uma situação de violência, né? A menina, então, que até então tinha seguido ali, aguentando firme, algo despertou dentro dela. Ela levantou, pegou a menina pelo pescocinho, assim, pela camiseta, e começou a chacoalhar ela, ia falar, ia gritar, e ela gritava e chorava, e, né, ameaçou a menina. Foi um escândalo ali na hora do recreio, né, porque ela puxou a menina, chacoalhar, ela era mais alta até que a menina, chacoalhava ela com força, então toda aquela raiva que tinha sido suprimida ali explodiu. E aí foram para a diretoria, a menina de 11 anos acabou sendo acusada de agredir, até explicar que não era ela, que ela reagiu, chamou os pais, não sei o quê. E aí foram para a diretoria e a menina então explicou que ela estava sofrendo bullying, contou toda a história, esclareceu, falou quem que tinha feito o quê. Os pais, então, da menina puderam abordar essa questão em casa com ela, né? Então foi feito ali um trabalho e a situação foi resolvida, né? Ela foi resolvida no sentido em que a escola ia ficar de olho, mas o importante ali é que a menina de 11 anos marcou o território, falou: daqui você não vai passar, né? E para outra, a valentona lá, ela olhou e falou: puxa, vou ter que lidar com essa menina porque ela não é tão indefesa assim. Então, eu acho que vocês já devem ter sacado quem é essa menina de 11 anos. Essa menina era eu, né? Eu vivi essa história e para mim, do meu ponto de vista, foi super importante eu ter reagido. É claro que eu não tô fazendo uma apologia aqui a violência, mas com os recursos emocionais que eu tinha, com a situação que se apresentava ali para mim na hora, era o que eu poderia ter feito. Eu então percebi que existia dentro de mim uma força interna que poderia me defender das minhas questões, e aquela coisa de dar a outra face
Hoje eu penso muito, é claro que eu levei isso para minha terapia, é claro que eu trabalhei isso, essa questão, e hoje eu entendo que pode ser que a frase, quando te atacar, enfim, ofereça outra face, na verdade talvez não seja a face da gentileza, mas talvez seja a face da indignação. A gente precisa mostrar o nosso lado e falar, olha, aqui, isso aqui que você tá fazendo tá muito errado, não tá legal, não tô gostando, tá me desrespeitando, né? Poderia ter falado isso, mas com 11 anos e a menina jogando dinheiro ali na minha cara, aquilo ali explodiu e eu só pude pegar no pescocinho dela e chacoalhar. Depois, fazendo uma análise dessa situação, eu entendi que essa menina sofria em casa, a irmã mais velha batia nela, eu fui descobrir isso com o tempo, descobri também que na verdade ela tinha uma certa inveja de mim no sentido em que minha mãe sempre ia me buscar, eu sempre tinha um lanche que minha mãe preparava e ela sentia que os pais, a mãe, enfim, não estavam prestando atenção nela. Então, eu trago aqui, essa história, ela fala dos dois lados da raiva, né? Como essa menina também sofreu, como essa menina também sofria e ela usou a raiva dela para lidar com aquilo que ela poderia lidar, né? Enfim, com o que estava acontecendo, usou a raiva dela contra mim e eu tive que usar a minha própria raiva para me defender. Então, acho que a reflexão aqui é isso, né? Em alguns momentos você vai precisar se defender, olhar para você mesma e marcar o seu território ali para que não seja invadido. Tem uma frase que eu queria trazer aqui da Clarissa Pinkola Estés. Ela fala, num dos contos do livro dela, Mulheres que Correm com Lobos, ela fala exatamente do poder da raiva, super recomendo, e ela termina falando assim, é possível ser feroz e generosa ao mesmo tempo, né? Então, eu acho isso lindo, você pode ser generosa, você pode ser uma pessoa muito comunicativa, se relaciona bem com os outros, mas em alguns momentos você precisa acionar a sua ferocidade para se defender, tá bom? Então eu acho que trouxemos aqui uma reflexão bem interessante. Filhos únicos, comentem aqui nos comentários como é que foi a vida de vocês, vocês acham que foi mais fácil, foi mais difícil? Eu quis encerrar a minha aula, né, dessa semana com uma história minha, pessoal, porque falar a verdade, né, ser verdadeira é um dos meus valores e é isso que você vai encontrar no curso. Você vai encontrar a minha experiência, ferramentas que eu testei comigo, os meus conhecimentos, né, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, as minhas vivências. Então não é um curso que eu não tenho fórmula mágica, eu não prometo nenhum milagre, mas ele é um curso potente e transformador. Se você embarcar, se você decidir fazer essa viagem comigo, tá bom? Então, links estão aqui, vou deixar os links aqui nesse vídeo para você adquirir o curso Minha Agenda, Minhas Regras lá no Hotmart e até o próximo. Tchau!